Signo de Áries, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Áries. Não ressoará com todo mundo, pegue só o que fizer sentido. O que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo neste canal, te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações. Assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. Pode ser que neste momento faça mais sentido para você assistir o seu signo lunar, que é a forma com a qual você lida com as emoções, o seu signo ascendente ou a sua Vênus, que é a forma com a qual você se relaciona, ou as suas feridas ligadas a abandono, rejeição, que mostram a forma com a qual você se relaciona. Neste canal, eu sou Helene Cristina, e neste canal eu misturo constelação, astrologia, tarô e oráculos. Vamos lá? Fundo do deck, que é o que resume a leitura. A gente tem o arcano do diabo. O arcano do diabo não tem nem nada a ver, nenhum aspecto religioso, não é isso. Ele traz questões ligadas ao ego, questões que a gente precisa trabalhar. Pode falar de influências externas ligadas a magias, inveja, pode. Mas ele fala principalmente do controle que o nosso ego exerce sobre a nossa personalidade, sobre a nossa psique. Bom, é o resumo da leitura, a gente volta a falar disso daqui a pouco. Deixa eu já colocar este arcano aqui na bandeja. Eu vou cortar os pezinhos, tá muito grande, mas por enquanto fica assim. Signo de Áries, energia para o signo de Áries. Nó do Norte, energia de Gêmeos influenciando Áries e casa 5. Bom, eu vou colocar o signo de Gêmeos aqui nessa interferência. Gêmeos, ele fala muito da comunicação, mas não é só o falar, é o jeito de pensar e comunicar. Então, para isso, eu vou colocar o regente de Vênus, que é Mercúrio. Olha como começou o movimento. Porque está ligado à forma de se comunicar. Ali, Áries. Caiu o nó do norte. O nó do norte simboliza o propósito de vida. Mas eu confesso que me deu um certo desconforto no cardíaco. Voltou minha assistente, Berenice, vem para cá, Berê. E a casa 5? A casa 5, ela fala de relacionamentos passageiros. Ela fala de fecundação, do momento em que a gente foi gerado. Então, como é que estava lá o momento entre os seus pais? Estava tudo bem? Estavam brigados? De que forma foi essa concepção? Fala também de irmãos, de relacionamentos passageiros, de criatividade, de talentos. Daqui a pouco a gente volta a falar da casa 5, tá? Vou deixar aqui. O nó do norte, que é o nosso propósito, a gente só consegue cumprir o nosso propósito quando a gente encerra os ciclos que estavam em abertos no nó do sul. Então, vamos ver se tem alguma coisa em aberto que impede o fechamento desse ciclo. Mas eu tô com um desconforto muito grande nessa bandeja. Tanto é que a Berenice, ela vem para ajudar a limpar um pouco a energia do campo, né? Né, Berezinha? Aqui tem o arcano 0 do tarô, que é o que traz, o que tá no inconsciente para a consciência. Nossa, me deu uma dor de cabeça. Eu vou colocar essa, sabe, deu um desconforto, uma dor de cabeça, para representar dor de cabeça. Claro que eu estou espelhando, né? Sabe neurônio espelho? Quando uma pessoa boceja, outra boceja sem estar com sono, por exemplo? São os neurônios espelhos. Tem alguma coisa de muito desconfortável para a egrégora de Áries que eu estou me conectando. Então, ó, o arcano diabo ali, ó, junto com os arianos. Esse desconforto que eu sinto é o que me dá dor de cabeça.
Caiu ali Gêmeos, mas eu sinto que é mais a comunicação do que a própria egrégora de geminiano, mas pode ser um signo forte aí, se você tem Gêmeos forte no seu mapa, dê uma olhada. Nossa, tá bem desconfortável, bem desconfortável. Deixa eu primeiro esclarecer esse desconforto. Vamos descer, Berê? Vou usar o oráculo para esclarecer o desconforto. Me fala um pouco desse desconforto que eu tô sentindo aqui, a abrir o campo dessa leitura para o signo de Áries, por favor. Uma carta para esse desconforto, esse mal-estar, do que nós estamos falando. Ó, mexe mais ainda. É algo que está vindo para sua consciência. O arcano do diabo, ele também fala isso. Ele fala de questões que estão ocultas, ocultas no sentido assim, ó. Tá vendo que ele tá lá dentro da caverna? O que representa a caverna na mitologia grega? O inconsciente. Então, coisas que estão no inconsciente estão vindo para a consciência. E aqui o arcano 0, ele fala justamente isso, tá? Ok, então são dores, normalmente, que estão ocultas. Vamos tirar as outras cartas para entender melhor a leitura. Energia do ariano neste momento, por favor. Energia do ariano. 5 de paus. 5 de paus, ele fala de briga. E é uma briga, assim, onde estão tentando tirar. Tá vendo que o dragão aqui, ele tem o cordeiro dourado na boca? O cordeiro dourado pertence a você. Estão querendo tirar algo de você. Seja por inveja, seja traição, alguém passando a perna em você nas questões de trabalho, enfim, tem um desconforto aqui. Energia do bloqueio, o que está bloqueando? Bom, caíram 3 energias no bloqueio. Uma delas é o Sol, ou seja, o Sol é aquele que coloca a luz na situação, esclarece. Só que ele veio na energia do bloqueio. Eu não estou conseguindo enxergar. Cai a energia do Hierofante. O Hierofante, ele é o sábio. Ele traz, Hierofante também ele pode falar de herança, tá? Ele tem a luz do conhecimento, ele tem a sabedoria. E o arcano da Lua. O arcano da Lua, ele fala de dificuldade, de coisas que estão ocultas, fala de uma confusão mental. A divisão, assim, a mistura de questões emocionais com mentais. Olha como essa carta é rica. Tá vendo a água que fala das emoções? Tem uma certa consciência, mas tem algo escuro lá atrás que não consegue ter clareza da situação. Então, assim, o Sol e a Lua. O Sol, ele também pode falar do pai, na astrologia. A Lua pode falar da mãe. O Hierofante, ele fala de uma egrégora ancestral. Ele fala de um sábio. Ele é Quiron na mitologia. Eu vou usar Quiron aqui. Quiron, ele traz uma ferida de alma que vem se repetindo há diversas gerações. E também vou colocar Netuno. O que é Netuno? É o inconsciente coletivo ancestral. Para a gente entender o que está acontecendo aqui nessa energia do bloqueio e agora que está tomando a consciência, para o signo de Áries. Trazendo o objetivo do jogo, por favor, para o signo de Áries. Viraram 2 cartas aqui. 9 de paus e o arcano da força. O arcano da força, ó lá, de novo. Tá vendo que tá dentro da caverna e ele tá lutando com um leão? O que é este leão? O que representa este leão? A sua força, o seu eu, o seu ego, o domínio do ego. Então eu vou colocar o leão aqui como necessidade de você colocar para fora a sua essência, a sua força. Então, este é o objetivo, trazer a sua força, olha, conectou com o sol. Você precisa
enxergar, o sol precisa iluminar isso dentro de você, porque está tão oculto. Talvez por questões na infância, sei lá, você teve a sua força reprimida. Sabe, dependendo olha aqui, ó, Mercúrio, dependendo da forma com que a gente é criado, sabe aquelas coisas que a gente escuta? Ah, você não serve pra nada, você é burro. Ou criança não opina, criança fica quieta, preciso tirar essa planta aqui que vai bater nos... Criança não opina, não... Ou crenças do tipo, dinheiro é sujo, você não vai conseguir, sabe coisas assim que a gente escuta na nossa infância? E aí quando eu falo isso, me dá um desconforto no peito. Então eu acredito que tenham dores aí ligadas a padrões de infância. Eu vou colocar uma criança aqui simbolicamente, né, uma menininha, mas podia ser um menino, enfim, só para representar as dores da infância. Vou colocar esse outro aqui para trazer a dor, essa dor. Apesar do coração preto aqui, tem um desconforto. E tá aqui, ó, a questão. O arcano 0 mostra que tá aqui. E caiu também o 9 de paus. O 9 de paus é assim. Você tá num momento extremamente turbulento, difícil, né? Uma transição aqui, um negócio complexo, mas você já tá enxergando ali, ó. Tá vendo que tá iluminado lá atrás? Terra firme. O céu ainda está nublado, ou seja, tem muita confusão mental. Você está atravessando essa tormenta, e tem muito trabalho. Olha lá. Só que às vezes questões do próprio ego impedem que você tome consciência e que você encontre a sua força. Então, qual é o trabalho? O ego. Tá vendo aqui? Nó do norte, que é o seu propósito, sua direção, que é o que saiu aqui. A sua direção na vida. Porém, às vezes existem ciclos em abertos, nó do sul, que pode estar ligado, mas é alguma dor. Pode ser dor em relação ao pai, né? Porque Sol também é pai. Mas você já começa a perceber, sabe quando começa uma luz no fim do túnel? É isso. O que está no inconsciente do signo de Áries, por favor, tarô? Rainha de Ouros e o Cavaleiro de Ouros. A Rainha de Ouros é o domínio da matéria. Só que ela é sutil, ela vai comendo pelas beiradas. Ela tem a prosperidade nas mãos. Diferente do Rei de Ouros. O Rei de Ouros é o toque de Midas. A Rainha, ela também tem a força do material, a conquista do material, mas ela tem a sutileza também para chegar lá, sabe? Eu vou colocar aqui Ceres, ou Deméter, né, na mitologia, acho que grega é Deméter e Ceres é na romana, enfim, que representa a prosperidade, a abundância, para a gente entender melhor. O Cavaleiro de Ouros, ele é tão benevolente. Ele tem o domínio da matéria e ele leva, por exemplo, em épocas de guerra, uma analogia, digamos assim, em épocas de guerra, é ele que vai levar os alimentos de povoado em povoado para que a população não morra de fome. Então, assim, ele leva os recursos, ele leva o trigo, ele leva as sementes, e isso aqui é o que está no inconsciente. A Rainha de Ouros. E o Cavaleiro de Ouros, isso eu vou colocar aqui o Cavaleiro. Isso é o inconsciente do ariano. Aliás, se você quer uma amizade verdadeira, seja amigo de um ariano. Porque não existe falsidade para essa gente, para este signo. Minha lua em Áries, eu fico muito feliz assim, porque eu não suporto falsidades. As minhas emoções não lidam com falsidade. Interessante isso, pessoas falsas. O ariano é isso, né? O que está no consciente, no passado consciente. Opa, essa carta é difícil de embaralhar. Passado consciente para o signo, girou muito.
Passado consciente para o signo... Vou ter que embaralhar de outra forma. Me dá uma dor de cabeça isso. Quando eu começo a falar do passado consciente. Nossa, ó, tá vendo que a criança tá indo lá? Aqui é a parte inconsciente, tá vendo? A criança tá indo lá pra lá, pra essa parte. Passado consciente, o 10 de paus. Ou seja, te diminuíram tanto. Pode ser fruto de uma família tóxica, de uma família narcisista, abandono, rejeição, exclusão. Aliás, quarta-feira agora, às 13 horas, eu vou falar de Vênus retrógrado, que mostra as feridas de rejeição e abandono. Se a gente tem Vênus retrógrado no nosso mapa, é importante olhar para isso. Que casa que ela tá, qual signo que tá a força disso. São momentos em que os planetas retrógrados estão prontos para fechar alguns ciclos. Bom, o 10 de paus, toda a carta 10 é final de ciclo. E aqui assim, você cansou de lutar, o seu legado, os seus louros de vitória, que é o carneiro dourado, estão aqui. Só que você tá lá assim, exausto de lutar às vezes com quem não quer te ouvir, com quem não entende o seu propósito, com quem não enxerga. Você tá cansado de pedir gente, por uma misericórdia, por favor, olha para mim, olha, não foi isso que eu falei, ó, vocês estão me interpretando errado, veja o que eu quis dizer, olha o meu trabalho, olha o meu esforço. Você está cansado de mendigar amor, né? E assim, o seu barco está aqui fora da água, não precisa disso. Você pode empurrar essas madeiras e botar o seu barco na água. O ariano, ele tem a força para isso. Berenice mudou de lugar, vamos dar uma voltinha aqui nas cartas, né, Berê? Você tem toda a prosperidade a seu favor, a força para adquirir essa prosperidade, tá? Só que, olha, a prosperidade, ela não vem porque ela está esbarrando na dor. O cavaleiro de ouros não vem trazendo os recursos porque está esbarrando na dor. E essa dor vem de um inconsciente coletivo ancestral. Você não vai para o seu propósito porque tem uma dor aqui, que pode ser uma dor da infância e do coletivo ancestral. Resultado esperado disso... Adorei. Cai o 3 de copas, que é a carta da comemoração. E o arcano, o louco. O louco, que é esse aqui, ó, esse bobo da corte. Tá vendo que ele tá saindo da caverna e se jogando no precipício? É a carta da coragem. Você chegou num limite, você chegou num 10 de paus, que agora você empurra isso e fala assim, chega, eu vou começar a assumir a minha força, o meu lugar de poder, o meu lugar de valor, o meu poder de escolhas. Ah, agora eu entendi Gêmeos. Quando saiu Gêmeos aqui, na astrologia. Gêmeos é a dualidade. O que quer dizer essa dualidade? O arcano de Gêmeos, os enamorados, é o dilema. Às vezes você está num dilema entre ficar num padrão de dor. Nossa, mas a pessoa escolhe ficar num padrão de dor. Se esse é o padrão conhecido, se isso vem da sua família, há anos que a pessoa é assim, há anos e anos e anos que a pessoa é tratada desta forma, a gente normaliza, a gente se acostuma com a dor. Só que chega uma hora de tanta torre na sua vida, de tanto machucado que você não aguenta mais, que você fala, chega aí, você começa a enxergar os relacionamentos tóxicos, os comportamentos tóxicos da sua família, por exemplo, né? Porque o nosso inconsciente, ele só repete aquilo que a gente já conhece. Então, assim, se a pessoa só tem, bom exemplo, entre aspas, dedo podre, ela só encontra relacionamentos tóxicos na vida dela.
por que ela só encontra relacionamentos tóxicos? Porque lá no passado, quando ela era criança, olha lá a criança indo para o signo de Áries. Quando ela era criança, ela foi tratada de forma abusiva, com exclusão, com rejeição, com abandono. Então é isso que o inconsciente associou como amor, quando não é. Onde ela aprendeu a se calar para poder receber amor, para poder ser vista. Então, o que a gente precisa fazer? Tratar as feridas do abandono lá da infância. Se precisar de uma leitura particular, meu telefone está na descrição do vídeo, ou uma constelação, neurociência, enfim. Apometria para a gente lidar com isso também, porque existe sempre uma personalidade múltipla ligada ao passado. Tanto é que saiu o Hierofante aqui, né? São questões do passado, que trazem esse padrão repetitivo e que ficam impulsionando, estimulando as dores do aqui e agora. Deixa eu só tirar a berezinha agora, meu amor, eu vou precisar desse espaço aqui, viu? Muito obrigada pela ajuda, para limpar as energias, agora descendo, pronto. Vamos lá. Inconsciente. Inconsciente. Eu vou ter que embaralhar de outro jeito, gente. Tirar as cartas de outro jeito. Inconsciente do signo de Áries, por favor, fazendo uma carta para o inconsciente de Áries. 7 de paus. Então, essa briga, que pode ser uma briga interna, que pode ser uma briga com a família. De novo, briga. Ó, essa carta conversa muito com essa. Aqui a gente tem o 5 de paus, onde a sua família, a sociedade, as pessoas estavam aqui com o seu carneiro dourado na boca, digamos assim, nas mãos, e aqui você reage. Então, você já está começando a assumir a sua força. Influências externas, olha lá o dilema, os namorados. Nesse tarô aqui, esse é o tarô mitológico, a gente tem Paris, que sequestrou Helena de Troia, pedindo lá para Juno, Afrodite e Palas Atenas, são as deusas, respectivamente, do casamento, do amor e da justiça, misericórdia, porque ele tinha sequestrado a esposa do rei Menelau de Esparta. Ele provocou uma guerra, a guerra de Troia durou 10 anos por conta disso aqui. Ele achava que era amor, não era amor. Era só uma paixão, ele provocou uma guerra por isso. Helena de Troia se relacionou, durante os 10 anos que durou a guerra, com todos os homens que apareciam ali, sejam eles gregos, troianos, espartanos, atenienses, enfim. E aqui ele está lá pedindo misericórdia para as deusas do casamento, do amor e da justiça, porque ele agiu errado. Esse é o dilema. Lembra que saiu Gêmeos aqui? A carta dos enamorados é a carta de Gêmeos, é o dilema. Tanto é que todo geminiano, não é o caso, a gente está falando do signo de Áries, mas todo geminiano, a dor do geminiano é sempre fazer escolhas erradas. Sempre. Então ele vai sempre precisar consultar a espiritualidade, consultar um tarô, porque ele erra muito nas escolhas. Então aqui, veja se você tem Gêmeos forte no seu mapa. É esse dilema. Puxa, mas é minha família. E a minha família falou tal coisa. E aí você foi contra o seu eu, a sua essência, a sua força, por exemplo. Por exemplo. Essas são as influências externas. Influências de outras pessoas, podem ser familiares, sociedade, enfim, que te levou a escolhas erradas. E aí você fica com ciclos em aberto. E não segue o seu propósito e às vezes quebra a cara. Daí que talvez venha essa dor. E aí você não assume a rainha de ouros que está no seu inconsciente, o cavaleiro de ouros que está no seu inconsciente, que tem a sua força. O sol está aqui para você enxergar
O que ficou lá oculto no seu inconsciente, o arcano do diabo, é o ego. Porque às vezes assim, não, imagina. Gente, não tem nada demais assumir que errou. Nada demais. Aliás, é tudo de bom, porque é o símbolo de uma maturidade espiritual. Todo mundo erra. E todo mundo merece uma nova chance para corrigir o seu erro. Medos e temores, já virou aqui, do signo de Áries. Bom, saiu o Cavaleiro de Paus, o Pajem de Ouros e o Julgamento. O Cavaleiro de Paus, ó, medos e temores. Ele é muito bom, mas me deu o que eu sinto aqui, e nessa posição dessa carta, que é a posição de medos e temores, você tá vendo que ele tem uma máscara, ele é mascarado. Ele tem uma força, porque ele tá domando Pégasus, que é o cavalo alado. Então, assim, nossa, ele consegue dominar Pégasus, ok. Ele mata o animal encantado, porque tem cabeça de leão e de bode, rabo de cobra, enfim. Ele mata o animal encantado, só que ele é mascarado. Ao mesmo tempo que ele tem essa força. Sabe o 171? É isso aqui, ó. Toda carta tem um aspecto positivo, toda carta tem um aspecto negativo. Na posição do medo, aqui é medo de ser enganado por uma pessoa que é aparentemente maravilhosa. Mas olha só, não é. Nada disso. Ela é mascarada, ela é falsa. Eu vou usar aqui esse bonequinho, tem uma cobra aqui no pescoço, tá vendo? O braço da pessoa aqui é uma cobra. Para mostrar essa falsidade. O medo, de novo, de encontrar alguém falso. Adapte a sua realidade. Coloca aqui nos comentários se isso está fazendo sentido para você. Se está batendo com a sua energia, com a sua realidade. Medos e temores é o... Na posição de medos e temores, a gente tem o Pajem de Ouros. O que quer dizer isso? Toda carta pajem, carta valete, é a carta de início. Pajem de Ouros, tá vendo que o chão tá cheio de plantinhas que ele acabou de cultivar? Putz, começar tudo de novo. É isso que fala o Pajem de Ouros. Não, de novo. Não, mas de novo, será que eu vou quebrar a cara? De novo vou lidar com uma pessoa falsa. Olha aqui o dilema, pessoa falsa. Medo de traição, vou colocar a carta, o bonequinho da traição. Pode ser uma traição amorosa, pode ser uma traição no trabalho, uma traição de amizades. E aí vem aqui o arcano do julgamento. O que é o arcano do julgamento? Aqui a gente tem Mercúrio, ó. E olha a roupa de Mercúrio, branca e vermelha. O vermelho simboliza a matéria, no sentido terreno mesmo, sabe? A branca é a espiritualidade. E ele é um deus, Mercúrio, que ele é deus da comunicação. Só que, ao mesmo tempo em que ele levava a mensagem dos deuses, ele lá tomava uns vinhos com o deus Dionísio, levava mensagens trocadas para deuses e semideuses, ele brincava, ele é o espírito brincalhão, eu chamo de office boy do Olimpo. Então, reparem que ele tem uma coluna mais clara, uma coluna mais escura. O que quer dizer isso? A dualidade, de novo, dualidade, enamorados, dúvida. O arcano da lua também fala isso. Tem uma parte clara, uma parte escura, dualidade, que está no bloqueio. E tá vendo essas múmias que estão aqui embaixo, nos pés de Mercúrio? Ele está no fundo da caverna, saída lá para fora. O que são essas múmias aqui? Padrões ancestrais. E conforme eu tirei essa carta, você viu que houve um movimento aqui na bandeja e se conectou aqui com Quiron. O que é Quiron? Repetição de padrão. Então você está repetindo padrões, talvez, ó, Netuno, que é o inconsciente coletivo ancestral. Você está se conectando com padrões ancestrais da sua ancestralidade, repetindo padrões quando não precisa mais. Então, o que a gente faz no momento desse? Constelação. Para quebrar esses padrões. Porque senão você fica num, sabe, um disco riscado e não sai do lugar. A casa 5, que saiu aqui, ela fala de talentos, né?
Fala também de criatividade, de irmãos, de filhos. E talvez nesse padrão repetitivo você não consiga enxergar as coisas e fique preso nesse ciclo. Num ciclo de dor ancestral. Quando você não enxerga a sua força, seu caminho é para lá, mas enquanto tiver essa dor, esse ciclo em aberto, você fica preso às traições, ligados aos padrões ancestrais e às suas feridas de infância, você fica todo fragmentado, tá vendo? Ó, e não sai do lugar. Resultado esperado, então, conselho, se eu pudesse aconselhar, obviamente, procure uma constelação para resolver isso aqui. Aqui eu tô só mostrando, eu não tô fazendo a constelação, né? Eu tô apenas mostrando onde está o bloqueio. Ajuda a clarificar um pouco mais o que as cartas nos mostram. Fica mais visual, digamos assim, né? A gente consegue entender melhor. Eu vou colocar aqui a Fênix no sentido de renascimento, renovação. Para você renovar, você precisa se desidentificar psiquicamente, emocionalmente desses padrões. O que faz isso? A constelação. Para que você pare de atrair falsidades na sua vida, gente falsa e traidora, e assuma a sua força, o seu lugar de poder. Neurociência, apometria, trabalho com todas essas técnicas. Meu telefone está na descrição do vídeo. Resultado esperado quando você trabalha tudo isso dentro de você. Quando você trabalha tudo isso dentro de você. Quando você cura Quiron. O que é Quiron? A ferida de alma. O 3 de ouros. O que é o 3 de ouros? É o reinício, é o reconhecimento. Você tá vendo que você está num degrau aqui? 3 degraus. Você está, entre aspas, num pódio. E tem o reconhecimento das pessoas, sociedade, levando 3 moedas. Você saiu da paralisação e está lá vencendo esse padrão, esse ciclo que ficava se repetindo, se repetindo, se repetindo. Eu vou colocar Plutão na bandeja. Plutão representa o poder. Mas não é poder de... é o poder interno, poder de decisão, poder de dizer não, poder em colocar limite. E vou colocar também Vesta. Vesta representa o nosso eu superior, a conexão da alma. Para a gente sair de uma repetição, de um ciclo repetitivo, de outras pessoas que não fazem, que, assim, o que os nossos ancestrais fizeram era o que eles podiam, era o que eles conseguiam, e não é mais o que a gente precisa hoje, né? A gente pode fazer diferente. Eu vou tirar uma runa como um aconselhamento, e depois 3 cartas do Oráculo da Lua, como recado final. As runas têm significados psicológicos muito, muito, muito profundos. Deixa eu só ver se não tem nenhuma invertida. Tem 2, peraí, vamos virar. Significados psicológicos muito profundos. O Jung, que é o pai da psicologia analítica e arquetípica, por isso que eu adoro o tarot mitológico, ele trabalha arquétipos, né? Ele não conheceu as runas, ele conheceu só o tarot, o I Ching e a astrologia como símbolo do inconsciente, né? Esse grande psiquiatra, pai da psicologia analítica e arquetípica, que eu tenho um carinho enorme, 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 porque me ensina muito aqui no trabalho terapêutico. Uma runa, por favor, como recado, como resumo, recado final, Ingus, para o signo de Áries. Deixa eu mostrar para vocês. Sai espelhado, mas dá para entender, né? Ingus. Olha lá, a Vesta se direcionando para Fênix. Só um pouquinho, pessoal, porque não está em ordem alfabética. Fertilidade, Ingus, fertilidade. Aproveite esta runa para finalizar, olha lá, fechamento de ciclo. Finalizar o que foi começado, pois Ingus dá forças para concluir as etapas da vida, aniquilando os medos, preocupações. As novas fases que estão por vir exigirão de você a renúncia de atitudes, relacionamentos e projetos para deixar o caminho livre a mudanças. Ai, que lindo, ó.
quando você assume o seu eu, cura a sua criança, assume a sua força, se desidentifica dos padrões ancestrais, fecha ciclos de dor. Alertas dessa carta, peraí. Olha só, Ingus está ligado à lua. Por isso influencia o lado feminino. Pessoas que têm padrões ancestrais com dor no feminino, mulheres que foram muito machucadas, violadas, violentadas, casamento arranjado, tal, têm dificuldades aqui, ó, na casa 5. Olha como tudo se fecha. Por quê? Porque o feminino é aquele que gera, aquele que gesta, não só filhos, ideias, vou colocar Vênus como símbolo do feminino. Mas não só filhos, ideias, projetos. O feminino é a criatividade, é o talento. Então, muitas vezes você estava com o talento bloqueado por conta desses padrões ancestrais. Então, o Ingus está ligado à lua, por isso influencia o lado feminino do ser, gerando novas formas de viver. Então, às vezes você não enxergava as soluções porque você estava com o feminino ancestral ou o seu próprio feminino machucado. Gerando novas formas de viver, inclusive despertando interesse em encontrar a pessoa certa para um relacionamento amoroso, bloqueia até relacionamento. Bloqueava, se você trabalhar isso, né? Vamos já projetar no futuro. Já agradece antes de receber a dádiva, porque uma leitura, às vezes, mostra pra gente o que a gente precisa trabalhar, onde que está o bloqueio, onde que está a dor, o que a gente precisa fazer. A leitura é altamente esclarecedora. Altamente esclarecedora. Eu vou colocar a lua como destaque aqui também, que é a runa Ingus. Vamos tirar o oráculo da lua como aconselhamento para o signo de Áries. Templo de harmonia. Mais uma carta, por favor. Refúgio noturno, ou seja, se conecte com o seu eu interior. E já caiu. Foco interior. Nossa, mais explícito do que isso. Então, olha só. Foco no seu eu, aqui, ó, na sua força interior. Silencie para que se conecte com o seu eu, para que você possa encontrar o seu templo de harmonia que é dentro de você. Gratidão, Ariano. Curta, comente, compartilhe. Meu telefone está na descrição do vídeo. E a gente se vê na próxima leitura.